Oi, pessoal. Eu sou o professor Fernando e em nossas aulas iremos estudar ética e cidadania. Então, vamos começar conversando sobre a palavra ética. Você já percebeu como essa palavra está na moda? Como ela tem sido usada frequentemente nos jornais, na televisão ou até na conversa das pessoas? É frequente a gente ouvir sobre ética na política, ética na medicina, no ensino, bioética. Tem até aquela pessoa assim que, falando da política, diz, aquele político não tem a mínima ética. Você já deve ter ouvido isso. Bom, podemos concluir que ética é fundamental para a nossa vida, no mundo em que vivemos. Por isso devemos estudá-la. Na aula de hoje, Organização e Dinâmica Social, veremos que o homem precisa viver em sociedade. Para isso, ele precisa de regras. E essas regras, elas vão modificando, elas mudam conforme o tempo e mudam também conforme as necessidades do ser humano. Gostaria que vocês acompanhassem uma enquete que foi feita nas ruas. Acompanhe aqui no monitor. Você acha que seria possível viver num mundo absolutamente sozinho, sem a ajuda de ninguém? Não. Eu acredito que não, porque o homem, o ser humano, ele é sociável. Se ele não tem com quem conviver, ele não consegue sobreviver. Olha, como eu entendo, acho que não podia não viver assim sem ter ajuda. Tem que ter ajudas. Pelo menos como nós somos índios, e eu acho assim que tem que ter ajuda, né? Impossível. O ser humano não vive sozinho. Não vive mesmo. Eu preciso da minha mãe, do meu pai, enfim, da minha família. Quanta gente, você já precisou hoje, assim, especificamente? Você conseguiria enumerar mais ou menos? Inúmeras. A partir da roupa, quando você começa de manhã, você acorda, você escova o dente, você já tem contato com uma série de produtos que foram feitos por outras pessoas para fazer a sua higiene matinal. Além dessa higiene, vai tomar café. Inúmeras pessoas prepararam esses produtos. Você está em contato de uma ou outra forma com essas pessoas. E no ambiente de trabalho, não dá para enumerar. Poderíamos dizer assim, num dia você tem contato com milhares de pessoas que elas fornecem para você, direta ou indiretamente, produtos para você sobreviver. E os alunos? Eu preciso deles, sem eles eu não sou ninguém. E mais? Que mais? Algum amigo, a esposa, o abraço do filho, o beijinho da neném. Nenhuma coisa na vida a gente faz sozinho. Às vezes a gente precisa de alguém para fazer alguma coisa. Como você acabou de ver, todo mundo sabe que ninguém é uma ilha. Ninguém consegue viver sozinho. A gente depende de outras pessoas. Você mesmo já deve ter tido uma experiência de estar numa multidão. Você já deve ter ido para um estádio de futebol, você torcer pelo seu time, o time que você gosta, e as pessoas do lado. Você se reconhece como igual a elas, e você grita, e você torce. Essa experiência social é fundamental para moldar o nosso caráter de ser humano. Você já percebeu também como as profissões estão todas interligadas? Poxa, todo mundo precisa de todo mundo, não é? Quando você acorda de manhã, está lá o pãozinho quentinho na padaria, alguém já acordou antes para fazer aquilo lá. Quando você vai no supermercado, as coisas estão todas colocadas direitinho na prateleira, dá até a impressão que elas sempre estiveram lá. Não, teve alguém que foi lá colocar aquilo. O ser humano precisa de proteção, precisa de saúde, precisa de abrigo. Por isso, nós precisamos uns dos outros. É o pedreiro, é o médico, é o bombeiro, a casa pega fogo, ora, você não sabe apagar aquilo, você chama o bombeiro, enfim. Precisamos uns dos outros. E não só por isso. Nós também temos que conviver entre seres humanos para termos características humanas. Isso nós também aprendemos. Tem um caso muito famoso, começo do século XX, 1920, lá na Índia,
na Índia. Caso das meninas lobo. Você já ouviu alguma coisa a respeito? Foram encontradas 2 crianças, idades entre 5 e 8 anos de idade. E essas meninas viviam com lobos. E elas tinham características de lobos. Elas não conseguiam andar da maneira que a gente anda, né? Elas andavam de 4, arrastando os cotovelos no chão. Elas não falavam, elas comiam à maneira dos lobos, elas bebiam, elas grunhiam. Ou seja, eram seres humanos, mas não tinham características humanas, tinham características de lobos. Essa história termina de maneira trágica, porque quando elas foram encontradas, claro, tentaram educar essas meninas como seres humanos. E elas não tiveram mais possibilidade, elas não tiveram capacidade mais de aprendizado. Elas continuaram, né, por muito tempo, agindo à maneira de lobos. A menina que tinha 5 anos de idade ainda conseguiu um vocabulário de algumas palavras, mas não conseguia formar frases inteiras. A outra menina, que já era mais velha, de 8 anos de idade, ela morre mais rapidamente ainda. Ou seja, não foi mais possível integrar essas meninas, né, como seres humanos. Para você ver como é importante a gente conviver para adquirir características humanas. Você já deve ter ouvido aquela frase, ninguém é uma ilha. Você já pensou no que ela significa? Uma ilha, aquela coisa isolada, nada em volta. Quer dizer, uma pessoa pode ficar isolada, sem nada em volta, sem nenhuma pessoa em volta ajudando e tal. Isso, falando em ilha, né, faz lembrar um exemplo na literatura, muito famoso. Você já deve ter ouvido falar no livro chamado Robinson Crusoe, do inglês Daniel Defoe. Aliás, livro, né, é uma coisa que é muito caro, né? Os livros estão custando meio caro, mas você, mesmo assim, isso não pode ser desculpa para a gente deixar de ler, né? É sempre bom a gente frequentar uma biblioteca, a gente ser sócio, né? Ter a carteirinha de uma biblioteca, ou então internet. Vocês usam internet? Você sabe que esse livro, né, o Robinson Crusoe, ele está disponível de graça na internet, em português e tal. É que é ruim, né, ler o livro na tela do computador, mas enfim, para você se saber um trechinho da história e tal, né, vale a pena. Mas enfim, esse livro conta a história de um náufrago que ficou durante 20 anos numa ilha deserta, e só no final lá que ele encontra o amigo dele, o Sexta-feira, que é um índio, que vai, né, acabar ficando amigo dele. Mas enfim, a situação, né, era um apuro muito grande. Como você convive como você sozinho numa ilha, vai fazer o quê? Não é? O cinema também vai usar esse exemplo. É um filme que você com certeza já ouviu falar. Você se lembra do filme O Náufrago? É uma história muito semelhante, né? Num desastre aéreo, um desastre de avião, um sobrevivente somente, né? Ele consegue ir nadando até uma ilha absolutamente deserta, sem ninguém, uma ilha pequena, e ele vai ficar durante anos, né, sozinho naquela ilha. E eu queria que vocês prestassem atenção na cena, né? Nós escolhemos um trechinho do filme para a gente poder conversar sobre a cena. Assistam a cena e já a gente conversa.
The nick of time, too. Don't take much more of those coconuts. Coconut milk's a natural laxative. Things Gilligan never told us. Oh. Pretty well-made fire, huh, Wilson? Como você viu nessa cena, o personagem, né, ele sente a necessidade de conversar com alguém. E como não tem ninguém, ele vai humanizar uma bola de vôlei. Tem até nome, né? Wilson lá. Né? E ele vai conversar com essa bola como se fosse uma pessoa. Ora, mais uma vez, a gente está vendo, né, que precisamos, né, de conversar, precisamos viver em sociedade, senão não estamos completos, certo? Eu acho que tem até esse negócio, se a gente não está com outras pessoas, a gente inventa, né? Quantas vezes a gente não fala sozinho, né? A necessidade até assim de ouvir a voz, nem que seja a nossa própria voz. Bom, confirmamos mais uma vez, precisamos viver em sociedade. A sociedade, ela foi organizada de uma maneira, então, para satisfazer a necessidade das pessoas. Mas não é todas as pessoas, não são todas as pessoas que têm suas necessidades satisfeitas. Você já percebeu? Todo dia no noticiário, ou então, né, em nossos próprios olhos, a gente presencia isso, há uma grande quantidade de pessoas que tem uma vida com muitas necessidades, tem uma vida indigna, né? São os excluídos. Né? O fotógrafo Sebastião Salgado é um nome reconhecido no mundo inteiro, internacionalmente. Ele já ganhou vários prêmios, né, como fotojornalista, ele trabalha sempre com imagens em preto e branco, né? Ele dá sempre um ar, né, meio sinistro, às vezes até criticado por estetizar a pobreza, né? Porque as fotos às vezes são até belíssimas, mas o que elas nos dizem de um mundo que a gente devia tentar repudiar, né? Um mundo de excluídos. Ora, isso não é justo. Portanto, nós devemos lutar, né, por um mundo cada vez mais justo, um mundo cada vez mais ético. Agora nós vamos ver a origem histórica e social da moral. Se nós pegássemos um homem pré-histórico, barbeado, bem vestido, e colocássemos ao lado de um homem moderno, de agora, nós veríamos que não existiriam muitas diferenças físicas entre eles. Né? São bastante parecidos. Mas, se observarmos melhor, né, se a gente fosse naquilo que ele pensa, a gente iria concluir que são seres muito diferentes. Você sabe que o ser humano, ao longo do tempo, ele foi produzindo um conjunto de regras, um conjunto de fatores que o levassem a viver melhor. E isso, justamente, é o que a gente chama de ética. Repare só, a palavra ética deriva da palavra grega ethos. Ethos significa costume. Ética também é conhecida como filosofia moral. Repara, a palavra moral vem da palavra latina mores. Mores também significa costume. Como você está vendo, então, o que a gente chama de ética, ou moral, ou filosofia moral, é um conjunto de regras, né, que justamente determinam o comportamento das pessoas. E esse conjunto de regras, eles modificam, né, conforme o tempo, né, conforme as necessidades, né, conforme o período histórico, conforme as necessidades do ser humano. Se a gente recuasse, vamos recuar no tempo. O primeiro código, né, que existiu, Código de Hammurabi. Código de Hammurabi é o mais antigo código de leis, né, que a gente conhece, código de leis escrito. E é impressionante porque a gente conhece mesmo. Né? Acho que todo mundo já ouviu o significado, né, da onde o Código de Hammurabi partiu. Chama Lei de Talião. É aquela que fala assim, quer ver como vocês sabem? Ó? Olho por olho, dente por dente. É ou não é?
O que quer dizer isso? Olho por olho, dente por dente. Quer dizer, aquilo que for feito para mim, eu vou, né, cobrar na mesma moeda. Não é assim que a gente fala? Olho por olho, dente por dente. Hoje, isso pode nos parecer muito cruel. Mas na época era um avanço incrível. Inclusive esse código de Hammurabi, aliás, Hammurabi é o nome do imperador, o imperador que governava a Babilônia nessa época. Nós estamos falando de mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Então imagina só. O código de Hammurabi ele determinava, né, coisas que até hoje, né, nos espantam. Por exemplo, sobre, né, questões sobre o divórcio, separação, né, de casal, né, o que determinaria, o que ficaria com o homem, o que ficaria com a mulher. Não é impressionante isso? O Código de Hammurabi dizia que se você negligenciar, se você não cuidar, né, do seu dique, era uma sociedade que vivia, né, cercada de diques, né, vivia num deserto, então precisava, né, dos diques para conter água, né, para irrigar, né, os campos de agricultura. Se você negligenciasse a manutenção dos diques e o seu dique rompesse e a sua água inundasse a plantação do vizinho, sabe o que acontecia? Você teria que pagar a plantação do vizinho que você acabou sendo responsável pela destruição. Sabe o que isso me faz lembrar? Isso me faz lembrar aquele caso, você se lembra daquele caso do Sérgio Naia? Meu Deus do céu, faz tempo isso já, né? De um edifício que caiu, né? Então você imagina, as pessoas pagaram por aquilo, né? Um edifício caiu e aí um problema na justiça, né? Porque aí o cara não queria ressarcir, não queria reembolsar as pessoas, porque não, o engenheiro, a culpa é de tal, Quer dizer, é engraçado que se a gente aplicasse o Código de Hammurabi, o código mais antigo que existe, as pessoas teriam, né, os seus direitos assegurados. Você sabe que na Grécia Antiga teve um avanço muito grande em relação ao olho por olho, dente por dente. Na Grécia já começa a surgir a ideia de democracia. Democracia de liberdade, de beleza, né? Uma coisa estética, né? Voltada para o esporte. Né? Tinha as Olimpíadas, não é mesmo? É claro que tinha escravos. Ou seja, não havia ainda a ideia que fosse uma liberdade, né, para todos. O mundo não era igual, né? Assim como não é o nosso mundo igual até hoje, né? Mas, enfim, os gregos, com a ideia de democracia, teve um grande avanço em relação ao Código de Hammurabi. Se a gente pensar aqui na Roma Antiga, você sabia que o direito romano até hoje, o direito romano é a base do direito que a gente usa até hoje. Já tinha lá o direito das gentes, o direito dos estrangeiros, o direito natural, o direito que nasce com a pessoa, por exemplo, o direito à vida, né? Outro exemplo. Você sabe que a Revolução Francesa, onde triunfou os ideais de liberdade, de igualdade, a Constituição Americana. A Constituição Americana é um dos primeiros documentos que vem escrito, né, uma ideia do filósofo John Locke, que falava assim: o ser humano tem direitos naturais, direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. E se esses direitos não forem assegurados pelos governos, sabe o que o povo tem o direito? O povo teria o direito de derrubar esse governo, teria o direito de rebelião. E por isso os Estados Unidos, né, rompeu com a Inglaterra e era uma colônia que acabou se tornando independente. Todos esses exemplos nos fazem concluir que é impossível uma comunidade sem regras. E essas regras é o que a gente chama de moral, a ética de um povo. Logo após o intervalo, a gente vai continuar essa conversa com outros exemplos. Até daqui a pouco. Então, retomando a nossa aula, eu quero conversar com vocês sobre exemplos de como a regra pode ser quebrada, né? Como as normas de condutas podem ser quebradas. Ao longo da história, temos vários exemplos, vamos ver alguns. Você sabe que na década de 50, nos Estados Unidos, nos anos 50, logo no pós-guerra, né? Segunda Guerra Mundial, termina em 45, aí termina nos anos 40, nos 50,
Você sabe que ainda havia uma segregação racial inacreditável entre brancos e negros. Os negros não tinham direitos civis. Para a gente, hoje, isso parece absurdo. Além do mais, pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é o país que sempre fala da liberdade, não é assim? Quantos filmes que você assistiu que tem aquela frase, né? Estamos num país livre, não é? Gosto de lembrar até, acho que todo mundo já brincou disso, quando um policial americano no filme vai prender um suspeito, como é que ele fala mesmo? Você se lembra? Aquela coisa de você tem o direito de permanecer calado, né? Tudo que você disser, né, será usado contra você no tribunal, não é isso? Quer dizer, é a pátria da liberdade, a pátria dos direitos, não gosta de fazer essa propaganda? Pois é, nos anos 50, início dos anos 60, os negros não podiam frequentar as mesmas escolas que os brancos, não podiam frequentar os mesmos ônibus, os mesmos lugares públicos, ou seja, havia um apartheid social, né? Uma segregação racial. Um pastor norte-americano, pastor protestante, chamado Martin Luther King, vai ser grande líder, né, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Quer dizer, era uma regra que existia, era uma norma de conduta que era absurda. Então aquilo tinha que ser o quê? Tinha que ser quebrado. Onde já se viu? No ano de 1963, Martin Luther King comandou uma passeata gigantesca. E nessa passeata, ele faz lá um discurso, né, um discurso que ficou muito famoso. I have a dream. Né? Ele dizia que ele tinha um sonho. Ele tinha aquela voz, né, eloquência de pastor protestante negro, né, que ele era. Falava que eu tenho um sonho. Um dia, eu quero que, né, no meu sonho, um dia, o filho, né, do ex-escravo e o filho, né, do dono do escravo, né, estejam ali sentados lado a lado. Quer dizer, ele queria dizer o quê com aquilo? Né? Que lá no passado, no século XIX, né, você teve essa coisa, né, de escravos e donos de escravos, pessoas donas de pessoas, mas agora nós já estávamos em 1963. Quer dizer, isso não podia mais acontecer. E ele ainda dizia que ele tinha um sonho. Quer dizer, para nós parece muito estranho, né, que a pátria assim, da liberdade tenha, né, preservado esse apartheid até a década de 60. Né? Martin Luther King foi assassinado, gente. Em 1968, 5 anos depois desse discurso famoso, ele foi assassinado. E ele que pregava a paz, que pregava os direitos civis. Mas você sabe que a morte dele deu mais força para que as pessoas se unissem e continuassem lutando pelos direitos civis, coisa que foi conquistada, né, no finalzinho dos anos 60. Aliás, o final dos anos 60 foi a época que mais se quebrou regras, foi a época que mais se modificou comportamentos. Você já deve ter ouvido falar, né, da quantidade de coisas que aconteceram no final dos anos 60. Você sabe que a pílula anticoncepcional é de 1958. E quando chega, né, ali em 68, 69, 70, estava acontecendo o que se chamava de revolução sexual. A pílula anticoncepcional, pela primeira vez, vai proporcionar à mulher, né, escolher se ela quer ter filho ou não. Ou seja, vai ser um direito, né, impressionante de você, um direito de conduta social, que você passa a ter, né, direito de uma coisa que antes não havia. Você sabe que também 68 foi o ano, 68, 69, Festival de Woodstock. Você já ouviu falar no Festival de Woodstock? Um festival de rock, assim, impressionante. As bandas famosas, né, da época tocando rock and roll. Tinha Jimi Hendrix, tinha The Who, né, tinha Janis Joplin, né, nomes assim que viraram clássicos do rock. 400 mil pessoas assistindo lá numa fazenda em Nova York. E nesse festival, eles vão protestar contra uma guerra que estava acontecendo, que é a guerra do Vietnã. Estados Unidos estava atacando o Vietnã. E nessa guerra morrendo jovens americanos. Imagina, jovens aí de 20 anos de idade, um pouquinho mais, sendo mandados para longe do seu país, para morrer por uma causa que eles nem sabiam direito. Quer dizer, era aquela coisa do combate ao comunismo e tal. Isso é mais um exemplo de como uma regra de conduta que vinha sendo usada por um país impondo uma norma à sua população, e a população se revoltou, a população contestou essas normas.
E você sabe que os protestos internos, né, dos Estados Unidos foram muito importantes, né? O protesto dos jovens americanos foram muito importantes para formar uma opinião pública contrária à Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã que vai acabar em 1975, né, com a grande derrota dos Estados Unidos, embora eles não admitam isso até hoje. Você sabe que em maio de 68, na França, também acontece um movimento estudantil pedindo maior liberdade, pedindo maior direito, né, de participar na política, inclusive das suas universidades. Algumas frases interessantes eram pichadas no muro de Paris, né, nos muros da cidade de Paris. Tinha uma que dizia que a imaginação no poder. Né? Repare que frase, é uma frase de contestação, né? Quer dizer, quem está no poder tem que, poxa vida, tem que conseguir ser mais imaginativo, mais criativo, né? Uma frase famosa também, é proibido proibir. Veja que interessante, né? Nós estamos falando de regras de conduta, né? Conjunto de regras de conduta, ética, moral. E aí, vai lá uma frase, é proibido proibir. Caetano Veloso, que acho que vocês conhecem, né? Um cantor, né, muito popular aqui no Brasil. Caetano Veloso estava começando a sua carreira no ano de 1968. E ele vai aproveitar essa frase, pichada nos muros de Paris, proibido proibir, para fazer uma canção. Vejam vocês, lá os estudantes contestando, né, pedindo maior liberdade, maior participação política. E aqui no Brasil, a gente já estava há 4 anos com uma ditadura. E essa ditadura, que era uma ditadura militar, desde 1964, ela vai ficar mais rígida ainda a partir do dia 13 de dezembro de 1968, com o Ato Institucional número 5. O AI-5 foi terrível, fechou o Congresso Nacional, começou cassação de políticos, políticos começaram a perder os mandatos, os artistas foram totalmente censurados. Aliás, a maioria, né, uma grande parte deles, vai mesmo que ter que sair do país, né? O Caetano Veloso mesmo foi morar em Londres, Chico Buarque vai morar na Itália, o Geraldo Vandré, muito famoso na época, vai morar no Chile, enfim, foi uma corrida total. E você veja, pouco tempo antes, né, o Caetano com essa canção, é proibido proibir, né? O que ele dizia? Ora, as regras têm que ser quebradas, né? Nós não podemos, então, ter proibições. Era uma música que assustava também pela sua estética. O Caetano Veloso vestido, né, uma roupa de plástico, uns cabelos desse tamanho, né, tal, e cantando com um grupo que ainda na época, né, guitarra elétrica, na televisão não era uma coisa assim muito aceita, né? Ou seja, ali a gente estava vendo, né, assim, visualmente, você está vendo, você está ouvindo uma proposta de quebrar regras, e justamente numa época, né, que era uma época de norma, de regras, né, uma época de ditadura, onde você não tinha direitos políticos. Mais recentemente, talvez até você se lembre, né, o ano de 1992, teve um grande movimento no Brasil, movimento pela ética na política. Você se lembra que o Brasil tinha um presidente, Fernando Collor, que era acusado de corrupção, e aquilo, enfim, começa uma manifestação popular, inclusive onde os jovens, assim como nos anos 60, os jovens tiveram uma participação muito grande. Você deve ter ouvido falar, você deve se lembrar, bobear, você até participou, é ou não é? Os tais dos caras pintadas, você lembra? Jovens que pintavam, né, o rosto de verde e amarelo e iam para a rua, né, justamente pedindo, né, para que o presidente, enfim, era o fora Collor, né, pedindo para que o presidente saísse, porque, né, o estado de corrupção que as coisas tinham chegado, né, aquilo era totalmente antiético. Portanto, um movimento tentando, né, unir e valorizar a política, né, transformando a política numa coisa ética. Como poderia ser isso, então, hein? Essa união, uma política e ética? Vamos pensar nisso? Um sociólogo muito famoso, morto há alguns anos atrás, chamado Betinho, Herbert de Souza, o Betinho. Ele foi exilado, sabe? O Betinho também nos anos 60, já estávamos falando, né, de exílio, o Betinho nos anos 60, ele dava aulas em universidade, ele teve que sair do Brasil, ele morou durante 7 anos no Canadá, né, volta para o Brasil, quando
retorna à democracia, ali a partir de 85, antes, 79, anistia, aí começa a voltar o pessoal que tinha sido exilado. E o Betinho começa a ter uma ação impressionante, porque ele vai justamente fazer um movimento, ação pela cidadania contra a fome e a miséria. Imagina o cara, né, que no meio do país, que nem o Brasil, um país gigantesco, um cara que começa a colocar a público que existiam algo como 25 milhões de pessoas que passavam fome todos os dias. Você acha justo que num país, né, grande como o Brasil, que produz tanto como o Brasil, né, já fomos chamados, não tinha aquele negócio do Brasil, é o celeiro do mundo, né, aqui é ótimo para a agricultura e tal, pessoas que passam fome. Tem muito aquela história, né, que você não pode dar, como é que é? Você não pode dar o peixe, não tem isso? Você já ouviu falar disso? Você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pescar, não é isso mesmo? Sabe como é que o Betinho falava? Falava, nós temos que primeiro, essas pessoas têm que sobreviver. Quer dizer, não tem como você falar de se vira, mano, não tem essa. Você tem que fazer a comida chegar a quem precisa. Ele cria um movimento que acaba, né, sendo também impressionante pela sua abrangência, né? Ele conseguiu, até hoje, né, existe site na internet e tal, ele conseguiu mobilizar um país durante alguns natais, né, enquanto ele ainda estava vivo. Eu acho que enquanto ele ainda estava vivo, isso era um movimento mais forte, mais presente. Repare que não acabou, né, isso ainda existe o problema, o site está lá, mas acho que pela figura dele, né, uma figura muito carismática, apesar de ser uma pessoa, enfim, ele era doente, você sabe que o Betinho ele era soropositivo e ele morreu, né, exatamente disso, ele morreu de AIDS. Então, repara, eu fico buscando, né, exemplo de vida ética e paro sempre, né, nessa figura, né? Esse sociólogo brasileiro, Herbert de Souza, é impressionante, né? A ação dele, ação ética, se preocupando, né, com o bem-estar de pessoas que ele absolutamente não conhecia. Então, quando nós pensamos na visão de futuro, né, qual seria o homem do futuro? Qual seria o comportamento ético, né, do cidadão do futuro? Eu acho que nós temos no Betinho esse exemplo, nós temos essa figura, né, ou seja, tentarmos, né, viver de maneira que a maior parte das pessoas possam ter uma vida mais digna. Certo, gente? Agora, atenção à nossa dica de estudo, ok? Então, pessoal, a minha dica de estudo nessa aula, para vocês prestarem atenção no noticiário, né, televisão, jornal, quantas vezes, né, esse assunto ética vem à tona. Se você fizer isso, você vai aproveitar muito mais as nossas aulas, ok? Um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu! Nesta primeira aula, vimos a organização e a dinâmica social. Aprendemos que viver em sociedade faz parte da natureza humana. O ser humano precisa viver em sociedade. Para viver em sociedade, ele precisa de regras. E essas regras vão sendo modificadas ao longo do tempo e conforme as necessidades de cada época. O professor Fernando nos falou sobre a origem histórica e social da moral. Historicamente, sabemos que todas as comunidades tiveram a sua norma de conduta, a sua moral. E elas, né, sempre foram sendo modificadas, foram sendo quebradas ao longo do tempo. Nos disse ainda que devemos pautar nossa vida pelo comportamento ético. Comportamento ético seria hoje, para nós, fundamental para construirmos uma sociedade mais justa e mais digna para todos. Até a próxima aula!